A espiritualidade não é sobre fugir da realidade, é vivê-la com amor, com presença e com mais leveza. Muitas pessoas acreditam que a espiritualidade é sobre viver nas nuvens, é viver uma vida onde não se tem desafios, é se ter a resposta para tudo que a gente busca. Mas na verdade, a espiritualidade é uma experiência que a gente vem viver na Terra. E dentro dessa experiência, a gente vai encontrando desafios para que a gente possa expandir a nossa consciência, para que a gente possa acessar a sabedoria da nossa alma aqui na Terra. Para quem não me conhece, eu sou Mirlene Damasceno, sou terapeuta sistêmica e hoje eu quero trazer para vocês um entendimento sobre a vida espiritual. A vida espiritual, ela pode ser leve, agradável e suave. A gente não precisa viver a espiritualidade com o nível de rigidez que a gente vive. Ser espiritual não significa que a gente precisa se recolher, que a gente precisa se proibir de viver os prazeres da vida, que a gente não pode permitir que a nossa alma viva o que ela deseja. Hoje eu entendo que a espiritualidade ela pode ser muito mais leve. A espiritualidade é sobre viver o que a nossa alma deseja, o que o nosso coração pulsa. É sobre entrega, é sobre confiar, é sobre elevar a nossa fé, é acreditar na nossa intuição, é acreditar na sabedoria interior que nos rege. Então, quando a gente começa a olhar a espiritualidade com esse nível de leveza, com esse nível de entendimento e de consciência, a gente consegue sair daquele nível de rigidez que muitas das vezes a gente entra. E eu até concordo que em certos níveis, sim, é necessário que a gente tenha um nível de rigidez para que a gente possa despertar, né? Que a gente possa começar a acessar as informações da nossa alma, porque a rigidez ela nos traz esse centramento. E em determinadas etapas da nossa jornada espiritual é sim necessário esse centramento, mas não é necessário trazer o peso da rigidez. E isso eu aprendi na jornada da minha vida espiritual, na minha caminhada espiritual. Eu comecei a minha vida espiritual e eu entrei num nível de rigidez muito grande, onde eu me recolhi, né? Eu me privei de viver os prazeres que a minha alma desejava, porque eu tinha essa crença de que a espiritualidade não podia ser algo leve, que a espiritualidade, eu não podia viver a espiritualidade e viver os prazeres da alma, né? Entendendo que os prazeres da alma e os prazeres do corpo, eles são muito diferentes, né? Mas tudo está conectado ao amor. E a partir do momento que eu entendi essa diferença em viver os prazeres da alma, eu comecei a enxergar a minha realidade espiritual, a minha vida espiritual com muito mais leveza, onde hoje eu consigo trazer a presença divina, eu consigo enxergar o Criador em tudo. Mesmo nos desafios que a vida me traz, eu consigo olhá-los com mais amor, eu consigo entender que aquele desafio que a minha alma está vivendo é só mais um passo para a expansão da minha consciência. É só mais um passo para que eu possa acessar a sabedoria interior que está dentro de mim. E hoje eu sou grata por todos os desafios que me chegaram, os desafios que eu vivo e os desafios que ainda estão por vir, porque eu sei que cada um deles tem esse poder de fazer com que eu me expanda mais, que eu expanda mais a minha consciência. E além de ter esse entendimento de que cada desafio ele vem para expandir a minha consciência, ele vem para me movimentar, ele vem para me fazer com que eu acesse novos níveis emocionais, né, de equilíbrio emocional, novos níveis da minha consciência, novos níveis energéticos. Eu também entendi a importância de celebrar cada vitória que eu consigo conquistar, né? No caminhar espiritual, a gente tem o hábito de não celebrar as nossas pequenas vitórias. Muitas das vezes a gente foca, né, num objetivo maior, no que a gente quer conquistar, e a gente esquece de celebrar esses pequenos momentos. Então, essa é uma outra coisa que eu também aprendi na minha vida,
é celebrar desde as pequenas coisas às grandes coisas. E isso faz muita diferença. Eu escutei isso por toda a minha vida, que a gente precisava celebrar as pequenas vitórias e as grandes vitórias também. Mas eu nunca tinha praticado isso junto da espiritualidade. Então hoje eu entendi que sim, né? É a gente se permitir e se abrir a viver os prazeres da alma com consciência, entendendo os nossos desafios, entendendo a nossa jornada e celebrando as nossas pequenas vitórias até as vitórias que são maiores, para que a nossa alma ela possa viver em constante celebração, em harmonia com o divino, em harmonia com a frequência do amor, com a frequência amorosa, sagrada, que nos rege neste plano. A espiritualidade é sobre sentir e não fugir. É a gente sair da nossa mente, a gente trazer a nossa presença para o nosso corpo. Quando a gente faz isso, a gente acessa a nossa energia feminina, a gente equilibra a nossa energia feminina, porque a energia feminina ela é sobre sentir, ela é sobre presença, ela é sobre ouvir e acolher. Então, quando a gente sai do nosso mental, né, a gente fica ali na nossa mente e a gente traz a presença para o nosso corpo, a gente está usando a nossa energia feminina para que a gente possa fazer isso. E ao fazer isso, a gente consegue entrar em sintonia com o que a gente está sentindo, entrar em sintonia com o que a nossa alma está nos dizendo, porque a nossa alma ela conversa conosco através do nosso corpo, né? Então, por isso é importante a gente trazer esse sentir e não fugir. É entender o porquê que o seu corpo está sentindo o que ele está sentindo, porquê que ele está reagindo da forma que ele está reagindo e trazer essa presença para o seu momento. E além de trazer a sua presença para o seu momento, é sentir a sua dor sem se perder nela. E isso é prática, né? Quando a gente está vivendo um momento de dor, muitas das vezes a gente se perde na nossa dor. Mas a espiritualidade é sobre a gente respirar fundo diante do caos, é a gente dar um passo atrás, olhar aquela situação com um olhar mais elevado, com o olhar da nossa alma. É sair do nosso olhar egóico, né? Porque se a gente sente dor, ela está relacionada ao ego. A essência, ela não vive dor. Ela experiencia, ela aprende e ela segue com uma nova consciência diante do desafio. Então, a prática espiritual é isso, é a gente ter essa consciência, a gente ter esse controle das nossas emoções, mas de uma forma leve, sem trazer a rigidez, né? Sem viver naquele nível de rigidez, se privando do que sua alma deseja viver, se privando de viver o que o seu coração deseja viver. É sobre trazer a leveza, é fluir com a vida, é trazer o sentir, o entendimento, a sabedoria, para que você possa trilhar a sua jornada com muito mais graça, com muito mais leveza e sabedoria. Além dessa leveza e sabedoria, é estar presente nos pequenos momentos, é tomar um café com a sua alma, é estar presente quando você está tomando o seu café. Ou quando você está fazendo algo pequeno, mas estar presente. É sobre praticar o amor em tudo. Por mais que muitas das vezes possa ser desafiador praticar o amor em tudo. Mas isso também é um treino. É a gente desenvolver o olhar amoroso para o que a gente está vivendo, ou para as pessoas que estão sendo instrumentos divinos na nossa vida. É sobre ter o autocuidado, o autorrespeito, entender os seus limites, impor os seus limites, respeitar o seu tempo, respeitar as suas decisões, honrar a sua energia, honrar quem você é. Reconhecer-se é honrar o seu lugar aqui, é honrar a sua história e definir a sua presença aqui na Terra. A espiritualidade, ela é real e é leve quando a gente vive com verdade, quando a gente escolhe viver a espiritualidade com verdade. A gente consegue sair daquela consciência de rigidez
e a gente se abre para a consciência de amor, para a consciência amorosa, onde a gente se permite viver uma realidade mais elevada, em conexão com a nossa essência, em conexão com a nossa sabedoria divina. E é também entender que a espiritualidade, ela não vem com manual. Cada alma é diferente. Cada alma tem sim o seu manual, mas esse manual é a nossa sabedoria interior. E ela está guardada dentro de nós. É na leveza, é no amor que a gente acessa o manual da nossa alma. A espiritualidade, ela é sobre ser autêntica, é sobre estar presente, é sobre ser você. Quando você sentir que você está sendo você, isso é um sinal de que sim, você está vivendo a espiritualidade de forma leve, agradável e suave. Quando algo não ressoa com você, quando você sente que aquilo ali não está sendo você, aquilo que você está vivendo está sendo guiado pelo seu ego e não pela sua essência. E é daí que muitas das vezes vem o peso da vida espiritual. Porque a espiritualidade, ela não te exige que você viva dores profundas para se expandir. Pelo contrário, a nossa hierarquia espiritual, ela nos pede leveza. Porque quando a gente traz a leveza, a gente abre o nosso chakra cardíaco para o amor. A gente abre o nosso chakra cardíaco para receber da fonte criadora tudo o que a gente deseja. E quando a gente está vivendo baseada no ego, a gente fecha o portal do nosso cardíaco. E aí é onde a gente começa a viver situações cada vez mais desafiadoras. A prática espiritual é sobre leveza, é sobre voltar para casa e se reconectar com a sua essência. E dentro das minhas sessões individuais de terapia, eu te ajudo a trazer essa leveza da sua alma para que você possa viver uma vida espiritual com mais leveza, mais presença e em conexão com a sua essência divina. Então, se esse vídeo faz sentido para você, eu peço que você curta e compartilhe o vídeo e também se inscreva no canal para que você possa receber mais conteúdos como esse. Muito amor e luz para cada uma de vocês. Um beijo no coração. Gratidão. Até o próximo vídeo.